A Sociedade de Psiquiatria, para mim, é uma instituição que eu tenho muito carinho, e eu me lembro que em 1986 eu comecei a frequentar a Sociedade de Psiquiatria. Então, o presidente era o Manuel Valério, e sempre me provocou muita satisfação, assim, ver a oportunidade de colegas psiquiatras de vários tipos de formação, de várias origens, poderem conviver, trocarem experiências, ensinarem, aprenderem. E a partir de 90, então, a convite do presidente Mabilde, fiz parte da diretoria. Então, na época, nós tínhamos, assim, guardados alguns documentos importantes, a ata da fundação, que a gente guardava as 7 chaves, algumas fotos antigas, mas não havia uma sistematização desse acervo. Certo. Então, a pedido do próprio Mabilde, que foi sensível muito a essa questão, a gente constituiu uma comissão. Essa comissão, constituída de jovens e experientes psiquiatras, era constituída por mim, pelo Fernando Schneider, pela Gisele, na época somente Gus, pelo Harry Greff, com toda a sua experiência, pela Idete Zimmermann, também só Zimmermann na época, o Juarez Guedes Cruz, o Luiz Antônio Martins e o Luiz Gustavo Guilherman. E essa comissão, ela fez um trabalho muito interessante. A gente foi e entrevistou os ex-presidentes. Na época nós tínhamos só o gravador, então a gente ia, marcava e visitávamos os ex-presidentes. Eu me lembro da visita que mais me marcou foi ao Ciro Martins. Ciro Martins, uma lenda. Ciro Martins nos recebeu na sua residência, no seu escritório, consultório, e nos contou toda a origem da Sociedade de Psiquiatria lá nos tempos do Hospital São Pedro. A partir daí, nós recolhemos fotos com todos esses ex-presidentes e montamos, na época, uma exposição durante o primeiro Congresso Gaúcho de Psiquiatria, que depois deu origem às nossas jornadas, mudou o nome, e foi um momento muito importante. A gente tinha muito receio de perder esse material, não se dispunha dos recursos que hoje a gente tem. Então, a maneira de deixá-lo gravado historicamente foi junto à nossa revista da Sociedade de Psiquiatria, e a partir dali ficou como um registro histórico bastante importante. Depois, em 2002, eu voltei à Sociedade de Psiquiatria, já como diretor científico, a convite do Jair Escobar. Fizemos um trabalho muito interessante, e depois, em 2004, 2005, eu assumi a presidência, que foi um momento também muito, que eu lembro também com muito carinho, eu tenho uma grande lembrança desse trabalho. A gente constituiu uma diretoria muito ativa, nós tínhamos diretores de muita opinião, e que fez com que a gente realizasse, eu acho, um grande trabalho, assim. Logo que a gente assumiu, o prédio já tinha, a nossa sede já tinha cerca de 10 anos. Então, ela já não tinha aquela funcionalidade que era necessária. Os computadores, o próprio sistema de climatização, a própria divisão das salas. Então, nós aproveitamos aquelas famosas férias psiquiátricas de fevereiro para, num mês, fazer uma reforma completa na sociedade. Então, nós começamos em março com uma infraestrutura física nova. E isso aí foi bastante importante para dar início a todo o projeto que a gente tinha para a diretoria. Então, a gente buscou o colega sócio psiquiatra do interior e de todas as instituições. Passamos a visitar as instituições e comprometer os colegas. Isso deu um resultado muito positivo, assim. Então, nós tivemos um crescimento de 26% no número de sócios. Os sócios passaram a se interessar muito. Nós conseguimos, graças à parceria, e claro, da indústria farmacêutica, que vivia outra época, não a que vive hoje,
Sim. distribuir a revista nacionalmente. Sim. Então houve um salto de qualidade, assim, os nossos editores, o Flávio Chances e o Jacó, se empenharam na busca de receita para a revista, então houve esse crescimento. Na época também instituímos um sistema que nos pareceu muito interessante, que era o SPRS online. Então o colega psiquiatra recebia semanalmente 10 a 15 resumos das principais revistas de psiquiatria, de psicanálise, de psiquiatria clínica da infância e adolescência, que eram coletadas por uma equipe, passava para a nossa editora, que é a doutora Patrícia Vilas Boas, que fazia a seleção, e aí nós passávamos a encaminhar isso aos colegas psiquiatras. O que se buscou foi uma profissionalização da nossa sociedade. Assim. Nós tínhamos muito colaboradores que contribuíram para a sociedade de forma muito grande, que nós temos que ter um agradecimento universal a eles. Mas nós não tínhamos uma profissionalização que nós passamos a ter durante essa gestão. Então passamos a ter reuniões administrativas com agendas. A gente na época pensou até em fazer o planejamento estratégico, Sim. mas não conseguimos por uma questão de recursos e por uma questão de tempo. Mas Certo. isso facilitou bastante. Colocamos uniforme nas secretárias, demos planos de saúde para as funcionárias, e isso acho que contribuiu bastante para o crescimento da sociedade. Certo. No final da gestão a gente fez uma pesquisa de satisfação com o sócio, tivemos um resultado muito grande, positivo, mas é claro, isso só se consegue porque várias diretorias anteriores vão contribuindo, vão crescendo, vão juntando para a gente poder fazer. A gente só pôde fazer isso tudo porque recebeu um legado muito positivo de todos os colegas anteriores e que está sendo dado prosseguimentos às diretorias atuais. Muito bem. E a comissão, voltando um pouco a esse aspecto assim, né, da comissão, comissão da memória, né, que naquela época, em 1991, fez esse trabalho assim, muito meticuloso, assim, quase que um trabalho artesanal, né? Pegando inclusive depoimentos, né, de pessoas que já não, muitos deles não estão mais aqui entre nós, né? Então veja a importância, né, desses gestos, porque muitas vezes quando se está ali, enfim, quando o trabalho desse é contemporâneo, a gente termina não pensando muito, mas, enfim, a vida de todos nós, evidentemente, é finita, né? Mas a vida da instituição permanece. Isso. E é importante, então, que a instituição tenha essa preocupação, como é o fato, como é o caso da PRS, né? E, assim, aquele trabalho, assim, tão importante, assim, tu te lembras, assim, de histórias, vamos dizer, mais pitorescas, mais insólitas? Olha, eu me lembro da sopa de capelete, que o Dr. Ciro Martins nos contou que, como eles se reuniam no sábado, e o psiquiatra trabalhava pelo sábado pela manhã, Sim. Ele estava com muita fome perto do meio-dia. E aí tinha uma irmã no São Pedro que fazia uma famosa sopa de capelete. Essa sopa de capelete, ela ficou como um marco, porque favorecia que os colegas psiquiatras trabalhassem pelo sábado pela manhã no Hospital São Pedro, tomassem a sopa de capelete e depois se reunissem. Certo. Contou também o Ciro que havia o pós-reunião no bonde. Então havia a reunião oficial, que era feita institucionalmente, e depois, como os colegas todos acabavam todos pegando o bonde na frente do São Pedro, indo para o centro da cidade, onde a maioria morava,
acabava acontecendo essa segunda reunião durante o bonde. O bonde, pois é, porque nós estamos falando assim, de que época, né? Porque de 38 até aquela primeira... 38 a primeira, até 42. Como vocês colocam muito bem no artigo. Depois, né, tivemos a Idade Média, onde a sociedade meio que... ficou assim meio, né, sob as trevas, né? As trevas da... Exatamente. Deu uma desacelerada, né, para que depois... Voltou em 50 e aí o peso importante da Amrigs. E como tendo uma sede, passou a ter as suas especialidades, então revitalizou a questão da psiquiatria, ainda junto com a neuro, mas passou a ter um papel importante. Eu me lembro de um detalhe importante, tinha sido contratado um artista para fazer um troféu, uma coisa que pudesse ser oferecido aos ex-presidentes. Sim. E o artista, eu não me lembro o nome, nas últimas semanas viu a grandeza do evento, resolveu triplicar o preço do troféu, e aí a diretoria não concordou, então nós tivemos que fazer um segundo orçamento com vários colegas para fazer o que conseguimos entregar aos colegas. Uma solenidade muito bonita, tem as fotos inclusive na sociedade, onde nós perguntávamos ao ex-presidente quem ele queria que entregasse. Certo. Então, Padrinho. Isso. E aí apareceu já jovens psiquiatras entregando esse troféu para seus pais. Ciro Martins recebeu do Cláudio Martins, eu me lembro. A Idete entregou para o Davizinho. E vários outros colegas, que agora não me ocorre, receberam essa homenagem, né? E foi muito bonito o evento. Foi no Serra Azul. Certo. Serra Azul. Muito bem. Bem, eu gostaria de te agradecer imensamente assim, esse depoimento. É muito importante, né, para a memória da PRS e especialmente do Museu Virtual. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo aqui. Muito obrigado. Muito bem, obrigado.